Capítulo 7. Krennic andava nervosamente pela ponte sob o olhar de Tarkin, observando os técnicos e checando todos os passos com o protocolo que havia memorizado havia muito tempo. Alavancas foram acionadas, girando lentes de foco dentro do núcleo da estação. Engenheiros ajustavam defletores de radiação e bombas de ventilação, ao passo que o reator principal tremia com o esforço e seu agradável rugido se transformava em um grito assustador. Krennic viu mais de uma mão tremer, mais de um rosto avermelhado e coberto de suor. Mas os oficiais conheciam suas tarefas. Fariam qualquer coisa necessária para destruir a cidade de Jedha ao comando de seu chefe. Obediência e capacidade, é claro, podem não ser suficientes. 8 geradores de feixe ganharam vida no coração da Estrela da Morte. Ali, o processo se tornava grande demais para Krennic observá-lo em sua totalidade. Só na ponte superior uma dúzia de oficiais falava em seus comunicadores, transmitindo informações para mais uma dúzia de equipes responsáveis por monitorar e controlar a ignição final do canhão principal. Krennic se virou dos técnicos para as telas de monitoramento. Viu barras de progresso gentilmente aumentando quando os 8 feixes alcançaram a coerência mínima. Da concha do casco externo da estação, os feixes de luz e partículas carregadas se concentraram em um único vértice controlado e suspenso pelos campos de Kyber. A tela principal da ponte superior brilhou com o fogo verde que contrastava com o vazio do espaço, e Krennic deu um passo adiante, encarando maravilhado aquela conflagração. O brilho da tela atingiu seu uniforme branco, os capacetes negros dos técnicos, o rosto sisudo de Tarkin, e banhou todo o lugar com um tom esmeralda. Por um momento, o nexo convergente de energia ficou suspenso no vazio. Os músculos do corpo de Krennic se tensionaram involuntariamente. Aquele era o momento em que tantos testes e simulações de computadores acabavam em fracasso. Já testemunhar o nexo diminuir e morrer, ou se expandir até consumir toda a estação. Já vira cálculos desmoronarem sob seu próprio peso quando previsões davam lugar a achismos casuais. Também testemunhar sucessos, mas ele não lhes dava muita confiança agora. E então, o último estágio foi desencadeado. Do centro da concha de foco veio outro feixe de partículas, invisível ao olho humano. O feixe atravessou o nexo e formou um caminho para a liberação da energia, canalizando a conflagração para longe da estação de batalha e na direção da esfera amarronzada da lua de Jedha. A atmosfera pareceu se incendiar quando o feixe a atingiu. Krennic tentou imaginar a incineração da cidade sagrada e a onda de choque resultante. Sua mente não foi capaz disso. Certamente, ninguém poderia imaginar algo assim. Ele havia matado uma cidade. Poderia matar um mundo. Todos os dias, Megone tomava seu café da manhã antes da cerimônia da fumaça. De acordo com certos costumes antigos, isso era uma heresia, mas fizera isso todos os dias por mais de 60 anos, e nenhum poder cósmico arrancou os ovos de suas mãos envelhecidas ou transformou a água de seu cantil em sangue. Além disso, Megone achava que era uma pitada de heresia que impedia que você mergulhasse demais nos detalhes de uma tradição. Cerimônias e peregrinações não aproximam você da força. Ela uma vez dissera a um visitante desapontado em seu templo. O máximo que faz é focar sua mente e seu coração. Foi quando preparava o café da manhã em seu fogão portátil, do lado de fora de seu pequeno templo nas montanhas além da cidade, que Megone notou a silhueta negra no céu. Não passava de uma mancha para seus olhos aguados, então tentou esfregá-lo com os dedos. O borrão persistiu apesar do esforço, uma mancha no céu pálido e acidentado. Ela tremeu quando ajustou o fogo do fogão.
Seu corpo vinha falhando cada vez mais ultimamente. Ih, tô igual, hein? A dor nos calcanhares havia piorado nas últimas semanas e a verruga que sentia na nuca havia aumentado. Admita, Megone, ela murmurou. Você está ficando velha. Olhou de volta para a mancha no céu. Agora ela exibia um halo de fogo e o mundo parecia mais escuro, como se a mancha houvesse eclipsado o próprio sol. Misturado com sua confusão veio um pensamento exaltado. Talvez não seja minha vista, afinal de contas. Então a mancha emitiu um brilho esmeralda e sua visão se embaçou como se olhasse para uma fogueira. Megone sentiu calor banhar seu corpo, mas não sentiu dor. Ela foi incendiada por uma explosão incandescente do ar, transformando-se em cinzas, e depois em menos do que cinzas em um instante. Aos 93 anos, ela não estava pronta para morrer. Pendra estava de cara feia. Larne rezou para que a cara feia não se transformasse em uma birra completa. Amava sua filha, mas já testemunhara a pequena gritar por hora inteira, e ele já estava atrasado para o trabalho. Você vai ficar com a Tila Joa hoje, ele disse. Ela tem aqueles brinquedos de que você gosta, lembra? Aqueles que eram do primo Cad. Larne sabia muito bem que sua filha havia ignorado as naves estelares de brinquedo na última visita à casa de Jola. Mesmo assim, se mentisse com uma voz tranquila bastante, sempre havia a chance de Pendra acreditar. Em vez disso, sua filha ignorou suas palavras enquanto ele ajustava as botas. Quero ir com a mamãe, ela choramingou. Eu também, Larne pensou. Depois praguejou quando tentou se levantar e bateu os ombros na mesa da cozinha. Pendra continuava seus protestos, mas ele já não ouvia. Larne tirou do chão, carregando-a em seus braços, e olhou ao redor do apartamento para ter certeza de que não estava se esquecendo de nada. Aparentemente, Pendra não se lembrava da batalha no quarteirão sagrado. Não se lembrava de quase morrer e ser salva no último momento por... Por quem mesmo? Não uma rebelde, não uma imperial, mas de acordo com Ruika, uma mulher qualquer no meio do tiroteio. Quando foi que Jedha se transformou em um lugar tão perigoso? Nunca foi assim. E agora estavam saindo para o trabalho, fazendo compras como se nada tivesse acontecido. Talvez, Larne pensou, ele poderia conversar com Ruika. Talvez ela estivesse certa sobre encontrar um jeito de deixar aquele mundo. Mas não hoje à noite. Hoje ele apenas queria que ela ficasse em casa, segura. Larne e Pendra Silo não viram a luz esmeralda, nem ouviram o trovão que antecedeu suas mortes. Pendra ainda estava nos braços de seu pai. A ordem de evacuação viera enquanto JN-093 estava no deserto fazendo reconhecimento em busca de esconderijo dos rebeldes. Tudo que ela e seu esquadrão encontraram foi uma pequena caverna repleta de caixas vazias de suprimentos. Agora esperava por seu transporte, tão longe da cidade que eles nunca voltariam a pé em tempo de seguir com a evacuação. Você sabe por que estamos sendo transferidos para fora do planeta? JN-092 perguntou. Ele andava pelo leito de um lago seco, ocasionalmente enterrando os dedos dos pés na areia. Não, JN-093 disse, embora dificilmente teria contado aos dois se soubesse. Ele era um Stormtrooper. Deveria saber que perguntar não era sua função. JK-027 riu no comunicador com sua voz grave. Estava quase fora da vista, vasculhando o horizonte em cima de uma pedra. Já está se acostumando com este lugar? Está com medo de ir embora? JN-092 resmungou algum insulto que se perdeu no meio da estática. JN-093 sacudiu a cabeça com irritação. Algo estava acontecendo entre K e 2. Não sabia exatamente o que, mas havia começado depois de voltarem de uma noite na cantina. Ela fez uma anotação mental para questioná-los depois, se não houvesse uma reconciliação rápida,
Não precisava dos membros de seu esquadrão querendo puxar o tapete um dos outros. E onde está o maldito transporte? K olhava para o céu agora. JN-093 sentiu uma sombra cobrir o vale, fazendo o visor de seu capacete compensá-la automaticamente. Estranhou quando tentou contatar o controle de transportes. Os comunicadores pareciam estar funcionando, mas ninguém respondia. 2 tirou seu capacete e jogou no chão. Ele também esticou o pescoço para olhar o céu. JN-093 preparou-se para repreendê-lo quando uma voz que parecia surpresa finalmente soou no comunicador. JN-093, por favor, confirme. O seu esquadrão ainda está em solo? Você se esqueceu de nós? Ela quis perguntar. Afirmativo, ela disse. Ainda esperando nosso transporte. Desculpe, 093. Vocês vão ficar aí mais um pouco. Acabei de... Uma pausa. Eu sinto muito mesmo. A voz foi cortada. O comunicador chiou. JN-093 chutou a areia. K e 2 agora estavam juntos no leito do lago. Os dois sem capacete, ainda olhando para o céu. Ela começou a andar na direção deles. Talvez estejam fazendo as pazes, pensou. E 2 começou a rir quando o azul do céu se transformou em esmeralda. JN-093 foi jogada na areia quando o chão cedeu e um vendaval atingiu o vale. Na direção da cidade de Jeddah, o horizonte brilhava como se um novo sol estivesse nascendo. Um sol de fogo branco e verde que inchou e explodiu, espalhando destruição. JN-093 instintivamente gritou ordens em seu comunicador, embora ninguém mais ouvisse. Esforçou-se para se arrastar até sua equipe enquanto o vendaval crescia, e nuvens negras se erguiam, cobrindo o fogo distante. Lutou contra o vento e a poeira incessantes por aquilo que pareceu vários minutos. No momento seguinte, em que conseguiu ver e pensar, ela estava atrás de uma coluna de pedregulhos, agarrando 2 pelo braço. Ele tossia e tirava a areia do rosto. Um muro de destroços revoltos enchia o horizonte, rapidamente marchando cada vez mais perto. K não estava em lugar nenhum. JN-093 finalmente pensou em olhar para a sombra no céu. Olhou para a estrutura indefinidamente grande eclipsando o sol. Conhecia uma arma quando via uma, por mais incompreensível que fosse. Eles conseguiram, ela murmurou. Os rebeldes finalmente conseguiram. 2 soltou uma risada fraca. Não acho que sejam os rebeldes, ele disse. Quando a frente da tempestade os atingiu, a armadura de JN-093 a protegeu apenas pelo tempo suficiente para tornar sua morte dolorosa. No último instante de atividade cerebral, sentiu que havia fracassado com seu esquadrão. Sol Guerreira olhou pela janela do monastério Cadeira e viu sua morte no horizonte. A cidade sagrada já não mais existia. Em seu lugar havia uma tempestade de areia e fogo, como o feito de alguma divindade primal. O leito do vale fluía como um oceano, salvo onde fissuras se abriam e lançavam areia sobre si mesmas. O vento o atingiu, ardente e cheirando a ozônio. Só respirou fundo, inalando a poeira, depois pressionou a máscara de oxigênio contra o rosto. Estava transfixado pela monstruosidade diante dele. Já fora testemunha de muitas armas terríveis com o passar dos anos. Feixes destruidores que dilaceravam soldados. Detonadores sônicos que deixavam residentes de quarteirões inteiros alucinando e sangrando pelos ouvidos. Vírus que se espalhavam com o vento e se adaptavam a todas as espécies imagináveis. Ele próprio usara essas armas e já não se abalava com a indignação da aliança rebelde. Porém,
Agora havia algo além de seus sonhos mais sombrios e se lembrava de como era sentir medo. Não, não minta para si mesmo. Você temeu sua morte por muito tempo e ainda mais a cada dia. Virou-se da janela, cambaleou e viu seu console faiscando com o último pisco de energia. Pensou em seus soldados nas catacumbas. Considerou que ordem dar, mas certamente já estavam evacuando o lugar. Seus tenentes sabiam qual era o próximo ponto de encontro e qual era seu dever. Sabiam bem o bastante para também saber que ele apenas os atrasaria? Imaginou arrastar seu corpo envelhecido preso naquela armadura desajeitada, através dos corredores do monastério que se despedaçava, amparado por 2 guerreiros, um de cada lado. Seria uma humilhação, uma fantasia. Chegou a hora só, já passou da hora. Então, sobraria apenas Jin. A garota estava caída de joelhos, ainda olhando para o bolo projetor desativado. Só sentia um lampejo de ira e vergonha. Será que tinha se tornado molenga após todos esses anos? Mas afastou essa sensação de sua mente. Independentemente do que Jin havia se tornado, ela ainda era dele. Ainda era sua melhor soldada. Ainda era sua única família. O chão saltou e a ponta de sua bengala escorregou para longe. Sol desabou no chão enquanto lascas de pedra se soltavam do teto. Sua armadura amorteceu o pior da queda. A dor surgiu, como sempre, quando tentou se mover. E ao se levantar e cambalear até Jin. Tentou falar. Praguejou contra seus pulmões debilitados e o ataque de tosse que se seguiu. Puxou o ar na máscara de oxigênio e observou Jin se erguer instintivamente, sem tirar os olhos do projetor. Ela era melhor do que aquilo. Melhor do que um piloto imperial depois de uma sessão com Borgulé. Encontrou seu comlink, pediu ajuda com a voz rouca, mas não ouviu resposta. Não podia contar com mais ninguém para resgatar Jin. Só precisava fazê-la lembrar. Lembrar que era sua melhor soldada. Lembrar que tinha uma missão a cumprir. Uma guerra para lutar. Uma estrela da morte para destruir. Um imperador para executar. Por todos os crimes de uma nação. Agarrou os ombros dela o mais forte que pôde e gritou seu nome. Jin, minha filha. Mas Jin pareceu não ouvir.